sendo organizado pela Defesa Civil do Estado de Pernambuco, né? Quem está falando é o Coronel Ferraz, Tenente Coronel Ferraz, da CODECIP. Aqui nós trabalhamos dentro da Casa Militar, dentro da Secretaria Executiva, e dentro das funções da Defesa Civil está justamente preparar e articular com os entes municipal, estadual e federal, além com a sociedade como um todo, os assuntos para proteger. Então, nosso convidado aí, o Dr. David Spillman, ele é um grande especialista, né, da área, foi convidado de uma forma bem breve, ele é diretor médico da Sociedade Brasileira de Saúde Aquática, fundador e ex-presidente dessa sociedade. Ele é membro do Conselho Médico da Federação Internacional de Saúde Aquática, da ILS, né? E é um grande parceiro aí, fez bastante trabalho aí na prevenção, inclusive a parte de produção de artigos científicos, né? Que eu acho que lá na frente a gente deve conversar sobre isso, que é uma importante ferramenta de gestão para nós, né? Então, é uma grande satisfação aí receber o meu amigo e colega, né, de luta contra afogamento, que é o Dr. David Spillman. Obrigado, Ferraz. Eu acho que é uma oportunidade ímpar da gente falar na tecla que é mais importante para a Defesa Civil, que é justamente a prevenção desses incidentes todos que podem, que tem cura, né? Que essa é a melhor cura, o melhor tratamento é realmente a prevenção. Ótimo. E aí a gente já pode iniciar, né? Assim, já começar a esquentar o motor, né? Eu pediria para o Dr. Spillman nos falar um pouco sobre o afogamento no Brasil e no mundo, né? Para poder a gente entender mais ou menos o que a gente vai enfrentar aí de desafio. O desafio é gigante, né, Ferraz? Você conhece muito bem ele, já está nessa área há muitos anos. O desafio é gigante. Existe aí uma questão de pessoas, de 15 brasileiros morrendo todos os dias afogados no Brasil. Então, assim, é muita gente morrendo diariamente por uma causa que tem prevenção. Então, isso chama muito a atenção da gente. Afogamento é a segunda causa de morte de 1 a 4 anos de idade, terceira de 5 a 14 e quarta de 15 a 25 anos, mais ou menos. Então, assim, afogamento está nessa faixa etária, desde 1 ano até 25 anos, como as principais causas de morte. E quando a gente pensa em defesa civil, parece, né, que não tem nada a ver, e tem tudo a ver. Porque o afogamento é um grande desastre, é um desastre que a gente não tem enfrentado da forma como deveria, e existem ferramentas para esse enfrentamento ser muito melhor, e a gente tem que trabalhar para isso. Mas, claro que, como médico, a gente tem muito bem claro, o profissional de saúde, quem trabalha em defesa civil, sabe muito bem disso, que se a gente não fizer um bom diagnóstico do problema, a gente não consegue um bom tratamento, ou uma boa abordagem. Então, quando a gente conhece o problema melhor, ou seja, quantas pessoas morrem, aonde estão morrendo, qual é o tipo de pessoa que está morrendo nessa situação, qual é o tipo de ambiente aquático que é mais arriscado, que gera mais risco. Quer dizer, conhecendo esse problema direito, a gente tem melhores soluções, né? Então, esse desastre pode ser e tem sido, né, combatido muito bem pelo Brasil, mas tem ainda muita coisa para fazer. Aproveitando o tema, né, e dando também já um registro aqui, o pessoal da Defesa Civil de Xangrande, Quipapá, através da Mônica Luiz, Catende, Altinho, já está com a gente, né? E o Tenente Coronel Ehrenberg, que é o comandante do grupamento lá de Garanhuns, que é uma área que também tem bastante corpos de água, né? Nos ajuda bastante lá no Agreste de Pernambuco, está presente. E eu aproveito essa sua fala, Spillman, para a gente também trazer um pouco por que a gente tem a dificuldade de tentar classificar o afogamento como desastre, né? A gente trabalha com desastre, mas a gente não consegue classificar e, às vezes, na hora de levar isso para um gestor público, não é tão fácil, de repente, não sei se é para visibilidade,
O que é que você acha dessa dificuldade que a gente pode entender que a gente consegue categorizar ou ver de uma forma prática o afogamento como um desastre? Primeiro que a primeira impressão do problema para o mundo inteiro é que ele acontece muito nas praias, né? E é verdade, o afogamento acontece muito nas praias, mas ainda bem que nós temos todos os corpos de bombeiros e serviços de salvamento com seus guarda-vidas que guardam as praias. Então, embora nas praias ocorra o maior número de afogamentos, esses afogamentos, na maioria, são salvos. Então, o índice de morte na praia, hoje em dia, representa 15% do problema. O grande problema está no interior, nas águas de interior, lagos, rios e represas. Esse é o grande problema. E esse problema diz respeito aos municípios e à Defesa Civil, que é quem melhor está preparado para identificar esse problema no seu município, dizer qual o rio que tem ali, qual é a poça d'água que tem ali, qual é o lago, qual é a represa, dizer que tipo de espelho d'água ali tem e apresenta perigo, e como o afogamento é muito silencioso, muito rápido e muito crítico, e normalmente é individual, ele não chama a atenção como um desastre. Então, um desastre normalmente, claro que tem uma definição certinha e tudo mais, né? É tudo aquilo que a gente não consegue, é um pouco inesperado, mas a gente não consegue fazer frente, né? E precisa de uma preparação muito grande. O afogamento é um desastre, mas como ele é isolado, ele acontece com uma ou duas pessoas aqui, uma ou duas pessoas ali, parece aquilo ali dilui, não chama tanta atenção quanto um desabamento, quanto uma inundação, né? E a inundação, a maior causa de morte em inundação é o afogamento. Então, para você ter uma ideia, por exemplo, uma pesquisa, um levantamento de dados que a gente fez no estado do Paraná, o afogamento ele é responsável, ele mata 10 vezes mais do que todos os desastres juntos em um ano. Então, assim, ele é um desastre enorme, só que ele passa muito desapercebido. E por passar desapercebido, né, acaba não tendo a atenção que merece. A gente precisa ressaltar isso aí. Muito bom. Mais uma vez também, aproveitando aqui para registrar o pessoal da Defesa Civil de Cachoeirinha, Itaíba, o pessoal de Pojuca, através do Corpo de Guarda-Vidas da Divisão Saúde Aquática, que está presente, é o Instituto Cavani, e também o pessoal do portal Emergência Online está nos acompanhando. E aproveitando também, vamos entrar e falar sobre a Semana Latino-Americana de Afogamento, né? O que é ela, o que a gente pode entender e ajudar nessa semana. Então, eu acho que isso tem... A Semana Latino-Americana de Prevenção e Afogamento, ela surgiu embrionariamente há mais ou menos 8 anos atrás, com a Semana de Prevenção Piscina Mais Segura. E aí ela foi se desenvolvendo até 4 anos atrás a gente criar essa Semana Latino-Americana de Prevenção e Afogamento, que envolve 13 a 15 países diferentes, língua latina, espanhol, principalmente espanhol e o português, e o objetivo disso são ações muito simples que você pode fazer na sua casa, no seu clube, na sua residência, na sua escola, na sua academia, na sua praia. Pequenas ações, não é nada grande. Você individualmente pega, por exemplo, vou citar alguns exemplos aqui. Você pega um gibi, né, e lê com a sua criança em casa. Ou pega um vídeo em desenho animado e passa para as crianças, senta as crianças, passa e conversa com elas. Claro que é muito importante, já que a gente não pode abordar tudo ao mesmo tempo, é muito importante, primeiro, que você entenda no seu município qual é a área de maior risco. Ou seja, eu tenho muitas piscinas, eu tenho um rio caudaloso ali,
ou eu tenho uma represa que morre muita gente. Quer dizer, qual é o local que apresenta o risco maior para a sua população municipal, ou a tua população que está sob sua responsabilidade da Defesa Civil? Entendendo isso, você pode entender qual é o grupo sob maior risco e qual é a mensagem que seria mais importante você passar. Não dá para a gente falar sobre tudo, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem que focar no que é principal, no que é mais importante e, principalmente, no que é factível. Não adianta elaborar uma superação que não vai sair do papel. O importante são pequenas ações, chamar as pessoas que trabalham com vocês, chamar os voluntários das ações. A gente sempre tem pessoas interessadas ao redor, chamar instituições relacionadas com você. Quer dizer, quem está fazendo atendimento médico? Tem guarda-vidas, tem clubes, tem academia. Quem que lida com esse meio aquático naquele ambiente? Chama, vamos fazer uma reunião, vamos fazer algumas ações, vamos. E aí passa as ações. No site da Sobrasa tem um cardápio gigantesco de ações muito simples. Você baixa um gibi, você baixa os vídeos, você tem jogos online, tem desenho para colorir, tem várias ações muito simples, desde as mais simples até as mais sofisticadas, que é o nosso programa Município Mais Resiliente no Afogamento. É um programa muito mais elaborado, que eu acho que, para quem está começando, faz simples, faz, executa, e a seguir vai executando cada vez mais elaborado até chegar no município mais resiliente em afogamento. Aproveitando também esse tema, a gente observa pelo aqui no Estado que existe uma sobreposição de mapas de ocorrência, vou chamar dessa forma. Os locais que a gente tem ocorrências de inundação, enxurrada e enchentes, já existe aquele corpo de água durante o resto do ano. Então, por exemplo, mesmo no semiárido ou no agreste pernambucano, que a gente também tem época do ano que tem quadra chuvosa, que tem registro de enxurrada em quase todo o município, mesmo no sertão, no agreste, que tem. Quando não tem a quadra chuvosa, naquele local vai ter um açude, vai ter uma represa, vai ter um rio, vai ter um riacho. Hoje existe a exposição do Rio São Francisco, que criou um grande espelho d'água, cruzando aqui a boa parte do Nordeste. Então, esses corpos de água oferecem risco e acontecem. Nós temos colegas mergulhadores lá com bombeiros, lá em Petrolina, por exemplo, em locais de irrigação, locais que tinham cisternas que juntavam água e acontecia de encontrar acidentes por afogamento. Então, a partir do momento que a gente entende que aquela ocorrência, não necessariamente ela pode estar ligada a um desastre em determinada época do ano, mas pode ocorrer em outras épocas, com menor frequência, mas pode ocorrer. Então, é um entendimento muito interessante para a gente da Defesa Civil. E, nesse sentido, quanto mais a gente levar essa informação na época que está na calmaria, digamos assim, que as ocorrências ainda estão, que a gente consegue fazer alguma frente, mais fácil a comunidade nos receber e muito mais a Defesa Civil Municipal na época do desastre grande. Então, se aquela comunidade já é educada durante o ano, olha, na sua casa você pode ter um risco, esse rio que você lava a sua roupa, que você lava a sua panela, você tem um risco. Na hora que tem uma enxurrada e vem arrastando tudo, levando casa e tudo, as pessoas vão estar muito mais bem próximas da Defesa Civil, a articulação é mais fácil, as ações de resposta e restabelecimento também vão estar mais fáceis, né? E aproveitando também para poder a gente registrar a presença da coordenadoria da Serra Talhada, não é? A gente tem representantes aqui dos portos de Salvador e Aratu, temos representantes aqui do Bombeiro de Alagoas, da Defesa Civil de São José da Coroa Grande, que tem um litoral também muito bonito, está aí quase vizinho com Alagoas, tem um trabalho também muito bom. Defesa Civil de Moreno, aqui na nossa região metropolitana, está fazendo parte. O pessoal do Anjos de Resgate de Alagoas também está nos assistindo. Defesa Civil de São José do Belmonte, e também estou observando aqui que existe também o pessoal do Grupamento de Bombeiros Marítimos, aqui de Pernambuco, também está conosco.
Sergipe acabou de entrar, né? Aproveitando aqui nosso gancho, e vamos perguntar então, né, de uma forma assim, por quê, né? E assim, como é que o para quê? O que é que eu posso esperar de participando de um evento como esse? O que é que eu posso entender de retorno no futuro? Ou seja, para a população, ou de repente para aquelas pessoas ou aquelas instituições que queiram participar. Eu acho que é muito importante, Ferraz, a gente está numa politização gigante de ideias e conceitos, ética, no momento, né? Então, assim, eu acho que a gente deve repensar o nosso papel dentro da sociedade. É muito comum, isso na área de salvamento aquático, na área de afogamento, é muito comum a gente desejar que tenha guarda-vidas em todos os lugares. Isso nunca vai acontecer em lugar nenhum do mundo. Pelo contrário, normalmente a gente tem dados que mostram que 5 a 10% no máximo das áreas espelhadas são guardadas em cada município. Claro que a gente orienta as pessoas a se banharem ou a se dirigirem para esses locais onde tem guarda-vidas. Mas isso não é a realidade. A realidade, a gente sabe, no mundo inteiro, não é no Brasil só, no mundo inteiro, as pessoas gostam de ir para locais desertos, as pessoas gostam de ir para locais onde ninguém manda nelas, onde é afastado do centro urbano. Então, acaba que as pessoas se submetem a risco e elas não conhecem o risco. O projeto, a campanha, né, essa Semana Latino-Americana, ela tem esse fundamento que você falou, de educar, porque a gente acredita que educar para não afogar. A única forma, não a única, mas a maior forma da gente fazer a diferença na redução dos afogamentos é através da educação. Educar quem? Todo mundo. Educar as pessoas que vão nos ambientes aquáticos, educar o educador, ou seja, o professor de natação, o professor primário, o professor de esportes aquáticos, os atletas, todo mundo que tem algum relacionamento com o meio aquático e que acaba, né, por incrível que pareça, se afogando um dia, como eu e você já nos afogamos algum dia, e eu, por exemplo, já me afoguei várias vezes, né? Você também. Quer dizer, a gente passa por sufoco, é normal na vida, principalmente quem gosta de entrar na água por alguma razão, está sempre passando um sufoco. Então, se a gente que está muito envolvido conseguir pegar toda essa informação e conseguir distribuir, focando, quer dizer, claro, centralizando nessa semana, né, que é o foco das atenções, mas a gente distribuir essa mensagem para que essa mensagem chegue na ponta, na casa das pessoas, na casa que tem piscina, na casa que tem um riacho do lado, no município que tem um rio, que tem um lago, e que isso possa chegar na pessoa que está frequentando esse local, cara, a gente fez a diferença, não tenho dúvida. Porque, como eu falei, afogamento é silencioso, então você olha e não enxerga o afogamento acontecendo, ele é muito rápido, em 2 minutos, 3 minutos no máximo, você vai de uma pessoa completamente sã e bem à morte. Então, é muito rápido, se não for atendido, se não for recuperado. E a melhor forma de fazer isso é através da prevenção. E a melhor ferramenta de prevenção é a educação. Então, o que a gente dispõe na Semana Latino-Americana é pegar todo o conhecimento que a gente vem adquirindo de Sobrasa, desse grupo todo que trabalha junto, né, durante 25 anos, e disponibilizar isso tudo gratuitamente na internet para que você possa fazer qualquer ação, conversar com seus filhos, você faz a diferença. Se o seu filho, né, ou uma criança exige que o adulto entre com ele sempre na piscina, isso já fez a diferença. Então é muito simples e isso faz uma diferença muito grande. Quem já teve a dor de perder um filho, né, ou um sobrinho, ou um neto, sabe o quanto é marcante,
o quanto há 5 minutos atrás estava tudo excelente, era tudo alegria, e 5 minutos depois é tudo tristeza, é uma tragédia e é um desastre. E é isso que a gente tem que evitar. E é muito simples. Eu acho que a gente está à disposição, Ferraz, eu, em orientar. Eu quero fazer uma ação, mas estou na dúvida. Vamos lá, vamos conversar, porque a gente está aqui para isso mesmo. Eu gostaria até de, digamos assim, exemplificar, né, essa palavra e dar um horizonte assim, bem otimista. Né? A nossa experiência com a parte de afogamento nota que, com coisas mais simples, que causam impacto, a gente conversou semana passada sobre isso, né? Não é nada tão dispendioso, às vezes é uma coisa que está no alcance da sua mão, é alguma coisa que você apenas se prepara para ajustar dentro da sua rotina para fazer aquilo, e o retorno é tremendo, né? Minha participação junto com a Sobrasa, eu posso falar em relação a isso, eu comecei em 98, na época acho que de 8 mil mortes por ano de afogamento, e hoje a gente tem lá no nosso estudo lá, em torno de 6 mil, né? Então são 2 mil pessoas salvas, e quando a gente entende que aumentou a população, aumentou o espelho d'água, aumentou tanta coisa, e a gente conseguiu, no número objetivo, diminuir as mortes, então isso é um retorno, primeiramente, muito grande. Então, de uma forma ou de outra, a gente dizer que está trabalhando para salvar vidas, não só é da boca para fora, isso transforma-se em dado, né? E também uma referência aqui local, em 2013, a gente teve um comandamento na época do Coronel Daniel, que foi um dos comandantes, ele está na reserva, que ele realmente assim levantou muito a bandeira da prevenção. Então, de um ano para o outro, 2003, 2004, a gente conseguiu notar que a metade das ocorrências de resgate e afogamento foi diminuindo na metade. E as mortes também. Então, assim, não precisou aumentar o efetivo, não precisou comprar nada do outro mundo. Foi uma forma diferente de fazer a gestão do risco. E terminando assim com a sua palavra, né, do exemplo da conversa com o filho, durante um encontro falando sobre inundação e afogamento, nosso Cabo Braga, que trabalha conosco, chegou em casa e conversou com o filho dele com 9, 10 anos de idade. Foi para um evento da escola, ele reconheceu afogado uma criança que estava no fundo da piscina. Quando ele passou nadando, ele lembrou que o pai tinha conversado, ele levantou a mão, chamou o adulto resgatou e salvou a criança. Ou seja, a nossa palavra salva ou no nível assim de Brasil, ou no nível de Estado, ou no nível da família. Então, a ideia da Semana Latino-Americana, ela dá uma amplitude maior. Então, assim, a gente entende, a gente apoia e realmente vê na prática que é extremamente salva vidas, né? Não é demagogia, né? Essa informação salva vida. Eu gostaria também de aproveitar o momento para registrar o Coronel Lamartine, ele está aqui conosco, observando, nosso secretário executivo de Defesa Civil. A gente está tendo aqui um apoio muito bom aqui do Coronel Martini na Defesa Civil e do Coronel Carlos José da Casa Militar aqui do governo do Estado de Pernambuco. E sem a aquiescência, o apoio dessa autoridade, não conseguiria dar nenhum passo à frente. E aproveitar também que nós temos registro aqui de guarda-vidas do Rio de Janeiro, o Salvamar Porto de Galinha tem mais gente entrando, a Guarda Náutica da Ilha de Itamaracá, o Pará também está presente, em outras autoridades e outros representantes que a gente também está levantando, graças a Deus são bastante pessoas que estão entrando. Aproveitando também, espero, é uma cidade que não é nossa, Ibipitanga, Projeto Alerta e a nossa Esquadra de Defesa Civil de Pernambuco também está se fazendo presente. Eu gostaria de aproveitar esse gancho também, Spilman, para você tecer um pouco mais de comentário, assim, o porquê que a gente tem que fazer essa atividade de uma forma simples, como é que isso ajuda a aumentar esse impacto de uma ação e salvar vidas. O que acontece é que quando às vezes a gente elabora a ação demais, né? Eu quero fazer um show, quero ir em todas as escolas, Você, às vezes, quer fazer muito e a gente acaba não conseguindo fazer o básico. E no afogamento, o básico, o simples, ele faz muita diferença. Então, por exemplo, às vezes você quer, por exemplo, eu vou fazer flyer e vou distribuir para todo mundo.
a gente tem um problema, né? E eu acho que não é um problema, é um desafio. É o desafio de você convencer pessoas de que o afogamento acontece com todo mundo, né? Quando você fala assim, você que está nos assistindo, você já se afogou? A maioria vai olhar e vai falar assim, não, eu nunca me afoguei. Mas eu tenho certeza que você já se afogou. Por quê? Porque o afogamento é a aspiração de água. Quem é que nunca, em alguma atividade aquática, deu uma tossida porque aspirou água? E qual a diferença que existia ou que existe? Por que você está vivo aqui e não morreu de afogamento? Porque você tinha uma ferramenta. Você tinha uma ferramenta que foi o teu conhecimento, você sabia como sair da situação, você sabia que tinha que se acalmar, você sabia que não tinha que lutar contra a correnteza, ou você sabia, você já tinha aprendido a nadar. Quer dizer, existem várias ferramentas e essa ferramenta é dada através da educação. E não adianta a gente ficar aí 1 hora falando sobre várias coisas de ferramentas, quando é simples. Uma ferramenta faz uma diferença enorme. Então, assim, às vezes a pessoa, mas eu não sei nadar, como é que eu vou não me afogar? Não entrando na água, não entrando em locais que você pode se afogar, entrando em locais onde você olha e reconhece o risco e consegue reconhecer a sua limitação para entrar ali naquele local, se é seguro ou não. Então, são ferramentas muito simples. Por isso que as ações têm que ser muito simples. Porque quando a gente fala, às vezes, né, Ferraz, a gente fala 40 minutos, uma palestra de 40 minutos, quando chega ao final, eu gravei 5 minutos, 10 minutos. Então, quanto mais elaborado é a coisa, mais difícil é de você impactar. E é muito importante a gente convencer a pessoa que está do outro lado de que o afogamento acontece com qualquer um de nós, em qualquer sexo, religião, raça, poder aquisitivo, cultural. Ele é uma endemia, né? Ele é endêmico, ele é um desastre. Então, assim, quanto mais simples, mais objetivo e mais focado no teu problema você conseguir fazer a ação, melhor resultado. Eu adoro fazer o seguinte, eu adoro, quando eu vou dar alguma palestra de afogamento, eu adoro primeiro falar do problema, mas falar muito rápido, né? E, principalmente, chamar daquele público que eu estou falando, chamar alguém que já passou por um sufoco. Porque, imediatamente, todo mundo ali naquele grupo reconhece. E eu também já passei por um sufoco. Ele se dá conta de que o afogamento não é tão raro assim. Pelo contrário, ele é muito frequente. Quando você conseguiu isso, você trouxe a pessoa para ouvir o que você vai falar. E aí sim, você dá o recado. E aí dá o recado mais simples possível, o mais objetivo. Não adianta, por exemplo, eu falar para surfista de prevenção em piscina. Não adianta eu falar para professor de natação de piscina em prevenção no mar. Então, assim, eu tenho que entender qual é aquele grupo, o que aquele grupo precisa de informação. E aí, resumir isso, falar em 10, 15 minutos no máximo, não me estender demais, fazer algo interativo. Então, o que a gente está propondo é isso, é a gente fazer... E não tem problema de errar, cara, entendeu? A gente não tem problema de errar. A informação está toda no site, tem vídeos, tem canal YouTube, tem... Nossa, é a quantidade enorme de informações. Não é por falta de informação que você vai deixar de fazer. Tá? E pensa simples. Pensa simples que vai dar certo. A gente também consegue observar isso, né? Tivemos uma ação e na divulgação, inclusive, desse evento, um dos professores, o professor César, amigo nosso, de natação, ele, durante as aulas com criança, ele passa noções de autoproteção, ele passa no acessamento aquático. A partir do momento que ele já entendeu isso, de repente, o que poderia acontecer nessa semana? Ele encaixar no entorno da semana essa aula, essa ação que ele já faz, de uma forma que ele já está sensibilizado naquele momento, né? E também aí exemplificando um caso que nós passamos,
A gente foi fazer um evento em um município sobre a questão da prevenção do afogamento e foi comentado dentro do município, né, que para que se aqui não tem mar, não tem. E naquele município, por coincidência, no final de semana, houve uma morte de um afogamento. Então, realmente é isso. Ela é tão espaço, tão pulverizado, tão que as pessoas não sentem. E, infelizmente, né, essa sua ideia que acaba chamando e, na prática, que acaba de ter um afogamento. Inclusive, as autoridades do município estavam vindo do enterro da criança para vir para o seminário, para a conferência, né? Então, falando, por exemplo, de um professor de natação, que é muito comum, e a gente tem uma quantidade enorme de professores de natação trabalhando com a gente como voluntário, senta as crianças, 5, 6 crianças na borda da piscina, e fala sobre as 5 medidas de prevenção em piscina. Acabou. A criança vai sair dali guardando as 5 medidas. E essas 5 medidas dão uma proteção de mais do que 95%, como uma vacina. Então, assim, não é falar de 12 medidas, 20 medidas para a criança. São 5. E a gente fala sempre de 5 medidas para cada prevenção, em cada cenário ou atividade aquática. Assim, a gente tem certeza que a pessoa vai sair sabendo pelo menos 3, 4. E é isso que a gente quer. E vai executar isso aí. Eu acho que eu quero um pouco o protocolo. Chegou aqui o nosso Cabo Braga, que dá justamente a nossa testemunho que ele levou para casa para o filho dele, e o filho dele acabou salvando por tabela. Braga, mostra aqui seu rosto aqui, um testemunho aqui nosso, coincidência. Bom dia a todos. É verdade, um pouco, o coronel tinha dado algumas instruções, eu sempre repasso para o meu filho. E eu deixei ele para uma piscina que eu costumo não deixar, por conta que eu gosto de estar perto olhando, mas eu deixei ele ir. E, felizmente, ele viu que uma criança tinha pulado na piscina, das crianças que têm entre 8 e 9 anos, uma criança de 4 anos, e ele viu que a criança não subiu, ele prontamente desceu, foi até o fundo, pegou o menininho lá e trouxe de volta, e graças a Deus a criança foi salva. Então, assim, essas instruções que a gente deu tudo certo, né? Isso. A gente é sempre bom orientar os filhos. É muito importante isso. Muito bom. Obrigado, Braga. Uma alegre coincidência, né? Aproveitar, né? Para quem acredita, são desígnios de Deus. Aproveitando aqui, né? Fazendo mais um registro, o pessoal da Emergência Online também está conosco. Mais uma vez, o pessoal do Grupamento de Bombeiros Marítimos de Pernambuco com a gente. Defesa Civil de Canidé de São Francisco, aqui do Sergipe, né, nosso vizinho aqui. O pessoal da IBRAPH. IBRAPH acho que é de Léo, né? Lá de Salvador. Doutor Leonardo, lá de Salvador, está conosco. O pessoal da GES, da Gerência de Saúde de Limoeiro, Pernambuco, Cineide. E também estamos com o pessoal da Nacional, a nossa eterna professora aqui, Lidiane, que ela cuida das capacitações aqui da Defesa Civil Nacional e nos ajuda muito aqui com as estaduais. Fazendo aqui um pequeno parênteses, uma pergunta do Maicon. Ele pergunta qual é a boia para uma criança de 1 ano e 2 meses. Existe uma boia que ele é um coletinho. Tá? Eu vou receber minha neta agora em casa aqui, estou me preparando para isso, e eu já tenho, que é um coletinho que você tem um corte aqui no peito, 2 boias no braço aqui, não é inflável, ele é de espuma, e esse é ótimo, porque ele tem uma flutuação nessa posição, então ele deixa sempre a via aérea fora da água. Agora, criança dentro da água é pai e mãe junto, sempre. O pai ou mãe ou responsável. Mesmo com boia, tem que ficar do lado, porque o afogamento acontece muito rápido e a criança não tem a ideia do risco, de como sair daquela situação. Então, a boia de braço é legal, mas tem que vir acompanhada de um adulto. O pessoal fala, né, tem o dito popular, né, criança cega, mas, na verdade, a gente não pode deixar isso na fatalidade, né? É um acidente que pode ser prevenido.
Então tem que estar realmente lá colado com a pessoa. Você tem casos e casos que entendem que não, é uma fatalidade e às vezes é só uma questão de estar bem próximo para trabalhar. E, Firmão, se a gente se envolver e fizer uma ação, como é que a gente pode ajudar a mensurar o impacto? Tem algum hashtag, alguma coisa, a gente tem algum onde informar para tentar melhorar esse retorno? É uma ótima pergunta, né, Ferraz? A gente tem duas coisas que podem ser feitas. Primeiro, qualquer ação que você faça, mesmo pequena, mesmo que você esteja em casa falando com seus 2 filhos, mostrando um vídeo e desenho animado de prevenção e afogamento com seus 2 filhos, documenta isso, coloca a hashtag CELA2020, que é a CELA de Semana Latino-Americana 2020. Assim, a gente tem como quantificar o quanto de pessoas foram atingidas direta e indiretamente. Em 2019, nós conseguimos atingir cerca de 40 milhões de latinos. Mas a gente queria aumentar isso. A gente queria que chegasse mais pessoas. Então, fez ação, é muito importante a gente documentar. E aí, se você quiser publicar nas nossas mídias, nós temos um grupo fechado de Facebook, que é Sobrasa, onde você pode documentar isso, colocar a atuação, e dali a gente multiplica para outras pessoas, ou outras pessoas vão multiplicando em outras mídias sociais. Tá? Como é um grupo fechado, você precisa entrar e pedir permissão para participar. Mas tem 5.300 pessoas no grupo, então é um grupo bem ativo, está sempre postando coisas muito interessantes na área. Tá? A gente tem também um grupo do Telegram, que é um grupo da Sobrasa, @Telegram, @Sobrasa, que você pode entrar e sempre ali a gente responde perguntas também, orienta, não só sobre a semana, mas eu queria um vídeo que falasse sobre a cadeia de sobrevivência do afogamento. Aí a gente mostra onde é que é. Eu queria um manual resumido. A gente mostra onde é que é. Eu queria saber como é que faz o download do gibi. Então, na nossa página está bem claro tudo isso. Mas, às vezes, restam dúvidas. E a gente está aqui para tentar orientar aonde achar. Então, não esquece, CELA 2020. Essa é a hashtag desse ano. Bom, a gente também conversa bastante sobre a produção científica, né? Como é que o Brasil, né? Como é que a Latinoamérica está na produção científica em relação a esses dados que a gente consegue promover? Qual seria, talvez, o interesse da participação dos produtos da Semana Latino-Americana na questão da produção de artigo científico? E como é que a gente poderia, de repente, como um gestor, ou municipal, ou estadual, de posse desses dados, poder nos ajudar na nossa gestão do risco de afogamento na nossa área de trabalho? Acho que é muito importante essa pergunta que você fez, porque, às vezes, a gente está propondo soluções sem conhecer o problema. Né? Não, eu acho que eu vou fazer isso, mas o problema não é exatamente esse. Eu acho que o problema é esse. Tudo bem, eu acho que achar que o problema é esse, ou aquele, né? Eu acho que as pessoas aqui no meu município morrem muito numa represa que tem ali. Tudo bem, eu acho que a hipótese inicial científica é essa. A hipótese que eu vou testar é: será que é lá que morrem mais? Será que é lá que acontece mais? Será que lá é o risco maior? Então, a primeira coisa, quando a gente fala em ciência, a gente pensa em conhecer o problema. Qual é o problema do meu município? E para conhecer o problema, existem algumas formas de fazer isso. Você pode ir no DataSUS e levantar a mortalidade que acontece no seu município por afogamento. Isso tem um gap, um lapso de 2 anos. Olha que 2 anos, tem muita gente que reclama, a mídia, a imprensa formal, então reclama dessa. Mas só 2 anos atrás, nós estamos na vanguarda do mundo. Né? Nós somos um dos países que reporta mais rapidamente no mundo inteiro.
né? Porque os outros países, às vezes, conseguem 3, 4, 5 anos atrás. Não consegue chegar na... Porque demora para a informação ser registrada, documentada. Então, em resumo, é muito importante você conhecer o problema, e o problema pode ser conhecido. A gente tem um boletim anual que reporta o problema, mas ele reporta de uma forma geral, né? O estado de Pernambuco, quantas pessoas morrem por afogamento no estado de Pernambuco, mas isso às vezes não reflete a coisa municipal. Tem municípios que têm muito alto, tem municípios que têm muito baixo. Eu preciso entender o que acontece no meu município para poder entender qual é a melhor abordagem. A gente não tem dinheiro que a gente possa, dinheiro e tempo que a gente possa fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eu tenho que focar no problema mais grave. E para fazer isso, quanto mais científico você fizer, mais poder de convencimento você tem de alocar recursos, de levantar recursos, de ter a participação da mídia formal, de empresas, de todas as pessoas que estão naquele cerco ali, entenderem que o trabalho que você está fazendo é um trabalho científico, sério, você não está falando abobrinha, você não está chutando, né? Então, assim, quando a gente propõe, eu queria fazer uma ação de prevenção de inundação, a primeira pergunta é, mas isso é frequente? Acontece? O que acontece? Quanto custa? Se você não tem essas respostas, a coisa fica meio... A pessoa que vai investir nisso, seja qualquer um, a pessoa que vai botar dinheiro ou a pessoa que quer ajudar, ela quer entender, será que é um local onde eu vou botar meu tempo? Onde eu vou botar meu esforço? Então, você conhecer isso cientificamente é muito importante, né? Um dado bem interessante também é o quanto custa o tratamento de um afogado, né? A gente às vezes conversa que o afogamento é um problema muito grande, mas a gente não pode entender que essa linguagem, só pela questão humana ou pela questão cristã, seja entendida para todo mundo. Então, às vezes, os gestores vão tender a escutar a parte administrativa ou financeira do negócio, né? E aí, eu gosto de levantar e, de repente, pode também dar uma palhinha para a gente em relação ao custo do afogamento, né? E em que isso daí, a gente tem essa relação, que a gente pode gerenciar. Em média, quando eu digo em média, é porque alguns locais custam mais caro, outros locais custam menos caro. Em média, R$210 mil por morte por afogamento. Então, digamos que você tenha 5 mortes no seu município, você está gastando R$1 milhão. Tá? E o que entra nesse cálculo? Entra toda a perda da vida, né? Ou seja, a perda da vida não que ela tenha um custo, mas tudo que esse ser poderia ter gerado para o município em termos de impostos, de trabalho, etc., durante a vida dele, e o custo todo de socorro, de enterro, de hospital, isso considerando uma média. Claro que tem, como eu falei, tem uns que gastam muito mais, tem outros que gastam muito menos. Mas quando você considera essa cifra de R$210 mil por morte, isso sem contabilizar quem não morreu, que teve um custo, mas que a gente não tem como fechar todo o custo. Então, você vê, se eu tenho 10 pessoas que morrem por ano, né, eu tenho um município como um todo gasta R$2 milhões com essas mortes. Então, quando você olha isso, você fala assim, caramba, mas se eu gastar 10%, 200 mil em prevenção, pode ser que a minha conta de 2 milhões baixe para 1,5 milhão, 1,2 milhão. Então, assim, é uma coisa que não é só vidas, é também dinheiro que a gente está gastando desnecessariamente. A gente está investindo em coisas que não dão o retorno que a gente deveria estar investindo. Cara, quando você vai no supermercado, você olha o preço das coisas e você vê, bom, isso vale a pena, isso não vale a pena, né? Isso eu tenho que comprar um pouquinho porque está muito caro. É a mesma coisa. O nosso recurso financeiro, não só de financeiro, mas nosso recurso financeiro de tempo que a gente vai investir nas ações, ela tem um custo, ela tem uma limitação. Então, eu preciso pensar com sabedoria na hora de fazer esse investimento.
porque eu quero o maior retorno, né? Então, isso é por isso que é a preocupação da gente de saber quanto custa cada morte por afogamento. Aproveitando também, vamos aqui fazer o registro que nós temos guarda-vidas voluntários de Porto Seguro e Cabralha, da Bahia, guarda-vidas de Várzea Alegre, do Ceará, a Defesa Civil de Olinda está presente e a Defesa Civil de Santana do São Francisco, no Ceará. Fazendo também aqui, mudando um pouquinho, mas mantendo a questão do afogamento, né? E essa questão de reportar. Às vezes as pessoas perguntam, né? Essa base pelo SUS. Eu utilizo, né? Para nossos estudos aqui no Estado, a gente utiliza também os relatórios que a Sociedade Brasileira de Saúde Aquática ela trabalha, e me parece que ela se mostra bastante eficiente e eficaz. Sempre é perguntado, por exemplo, e o pessoal que não encontrou, e o local que não é assistido? Mas o problema é tão grande, a coisa assim, é tão difícil de você poder mensurar como um todo, e não é só no Brasil. Nós já fizemos alguns eventos lá fora, eu acho que a gente está até realmente relativamente confortável em relação a outras áreas, porque a gente tem um sistema que tem apenas um atraso de 2 anos e já dá mais ou menos um perfil que a gente precisa trabalhar. Se começar a imaginar daqueles locais que desapareceram corpos, que não vão estar contabilizados nem nas buscas do bombeiro, nem em ML, nem na saúde, se começar a pensar naquelas buscas que o bombeiro fez do cadáver, que não deu entrada no sistema de saúde, então o número pode ser até maior. Mas, como você me falou, não adianta a gente querer abraçar o mundo todo. Eu entendo que o uso do DataSUS, o uso de um informe como esse da Sociedade Brasileira de Saúde Aquática, primeiro, nos dá um bom perfil, uma boa ponto de saída. A gente entende que são órgãos idôneos, que não estão relacionados com as questões políticas, administrativas locais. Então, a gente consegue ser muito mais objetivo e, às vezes, desonera a nossa situação, às vezes, do gestor municipal ou estadual, que é só uma voz que está falando, mas em cima de quê? Então, já adiantando, geralmente a pessoa pergunta isso, e os outros cadáveres? E esses outros incidentes? Eu procuro tranquilizar bastante, porque a gente já tem um perfil que dá para trabalhar com o que a gente tem na mão. Né? É um desastre, a gente consegue fazer essa frente. Eu acho que a tua colocação é perfeita, cara, é perfeita, e eu fico um pouco assustado, às vezes, com algumas pessoas da nossa área mesmo, que querem saber a minúcia da minúcia, quando eles já têm dados suficientes para trabalhar e executar ações. Então, às vezes, fica uma coisa assim, o DataSUS ele não é simples. Ele é uma ferramenta extremamente interessante e boa, mas para você fazer esse levantamento do DataSUS não é uma coisa simples, porque você precisa procurar pelo CID, Código Internacional de Doença. E o CID de afogamento, ele não tem, você chega lá e bota afogamento e ele vai te dar uma lista. Não é. Você tem que iluminar cada CID de afogamento. E os CIDs de afogamento são em torno de 11 ou 13, mais ou menos. Então, você tem que saber lidar com isso, com a faixa etária, com o sexo, mas no informe, como você falou, no informe da Sobrasa, aquilo já está lá mastigado. Né? E as ações simples, claro, eu quero executar uma ação elaboradíssima, município mais resiliente em afogamento. Claro, para isso você precisa ter minúcia, né? Precisa fazer um levantamento específico do teu município e a gente está disposto, a Sobrasa está aí para ajudar a fazer isso. Mas para ações gerais, o que a gente sabe que o sexo masculino morre 6 vezes mais, que na faixa de 15 a 21, na faixa de 20 a 25 anos, o homem morre 21 vezes mais. A gente sabe que morre mais em rios, lagos e represas. Então, a gente tem informações ali que são suficientes para dar os primeiros passos. Né? Com certeza. E amadurecer a ideia. Não adianta elaborar demais, porque acaba não saindo, né? E não é isso que a gente quer.
Muito bem. Mais uma vez, né, registrando também aqui o Núcleo de Defesa Civil aqui do Estado, do 4x4, são os jipeiros. Nas grandes inundações e enxurradas, é o pessoal que nos ajuda bastante. É aquele local que a Defesa Civil, que às vezes o bombeiro, alguém tem uma dificuldade, as 4x4 entram com nossos voluntários, levando bens e fazendo deslocamentos. E aí a nossa parte do voluntariado aí civil, que está sempre conosco aqui no nosso estado. Foi bem lembrado falar a questão da cidade mais resiliente, né? As defesas civis, em geral, ela já conhece esse programa da ONU, né? Que ela trata a questão da resiliência, né, das cidades. A cidade se entender que ela está exposta a uma frequência, uma ocorrência de eventos adversos, e ela tem que se preparar e ela tem que saber se restabelecer após esse evento adverso. A ideia assim, do nosso amigo aí, o Major Chita, que é o grupamento aí do Bombeiros lá do Foz do Iguaçu, que nos trouxe essa vez a Sobrada, é justamente aproveitar essa ferramenta que já existe, que é bem parecida com a semana. Então, se as defesas civis elas já entendem que tem que promover a resiliência do seu município, ou aqui do Estado, ou da União, tem que haver resiliência. E se eu entendo que afogamento ele está dentro dos danos humanos de risco hidrológico, ou seja, enxurrada, inundação e alagamento, e juntando a maior quantidade de mortes por desastre, quase 52% de todas as mortes, isso registrado no Atlas Brasileiro de Desastre, do ano de 92 a 2012, se não me engano. Então, se a gente tem todas essas mortes espalhadas de desastre hidrológico, eu tenho que saber me preparar. Então, a ideia da cidade resiliente para o afogamento, ele junta essa questão do risco hidrológico, o grande dano humano, em princípio, é o afogamento, seja por morte, seja por enfermo, ou seja por desaparecido, e nada melhor do que aproveitar essa política que já existe no nível mundial e juntar, não só o prejuízo, né? O prejuízo da casa que está sendo levada, o prejuízo dos móveis que foram levados, mas e o dano, e as pessoas? E justamente por estar muito pulverizado, a gente quase não sente. Eu tenho aqui uma pergunta do Jackson Martins. Saber da forma mais detalhada como seria os custos para o município, né? Acho que é a questão do custo em relação ao afogamento. Eu acho que é essa pergunta dele. Seria o custo de um afogamento ou seria o custo de fazer uma ação de prevenção? Eu acho que a gente podia fechar esses dois, né? Tem uma ideia, tem 5 minutos, né? E fazer, inclusive, a relação. O custo de prevenção e o custo de uma resposta. É muito importante a gente entender que o custo de um afogamento é aquele que a gente conversou, de morte, R$210 mil. O custo da ação depende muito da abrangência, do tamanho que você está elaborando essa ação. Você, por exemplo, chegar numa praia, num posto de guarda-vidas, reunir as pessoas ali que estão se banhando na praia e conversar 40 minutos sobre a cadeia de sobrevivência, o custo é zero, né? Já está pago, né? Você pegar, como professor de natação, sentar as crianças na piscina e fazer também não é nada. Você fazer uma visita a um colégio primário e pegar uma turminha e passar um vídeo de desenho animado de prevenção de inundação, custo zero, né? E aí é claro que eu queria fazer gibi para distribuir para todas as escolas primárias, começa a aumentar o custo. E aí, dependendo da ação que você vai fazer, o custo pode ser maior ou menor. Mas eu acho que a gente deve começar com uma ação muito simples, muito barata, sabe? O mais barato possível. Né? Até o gibi você pode, hoje em dia, enviar pelo Zap, pelo Zap para todo mundo, e as crianças podem ver no próprio celular. Então, o custo pode ser muito barato e praticamente zero, né? É o custo do esforço que você está botando nessa ação. Espimão, a gente está no final. Quantos minutos faltam? 2 minutos, né? Então, a gente vai, assim, primeiramente, até fechar essa sua fala. Aqui a gente se simplificou que já existia. Né? É o mais barato. Se eu tenho uma prova de defensiva na escola e fazer inundação, para afogamento. Isso é uma recomendação, é bem rápido.
Então, se você já trabalha com você já tem, se sensibilizando, já é um grande passo. E tem todo esse material da Sobrasa, que a gente pode depois deixar aqui disponível aqui a referência, que o pessoal pode colocar. Agora tem que lembrar que tem que manter a originalidade, não é isso, Silvio? A pessoa se vai utilizar, não tem fins lucrativos, é para a gente realmente fazer a prevenção, mas tem que manter a originalidade. Promoção dessa educação, acho que isso é importante. Gostaria de, mais uma vez, assim, agradecer, o Espírito é incansável na missão, agradecer a todos que participaram. O tema é muito bom, mas, infelizmente, vai ter que encerrar para que a gente possa disponibilizar também, de forma gravada, essas palavras. Muito obrigado, Espírito. Obrigado. 5 medidas para reduzir o afogamento.